Uma denúncia da dona de casa, Daniele Pedrosa. Ela tem qualificação profissional, mas não consegue trabalhar porque precisa acompanhar o filho João Vitor, de 7 anos. E essa criança está aguardando o diagnóstico de autismo. A Daniele denuncia que a lei garante o direito à escola para portadores de necessidades especiais, mas a legislação não está sendo cumprida na escola municipal do bairro de Santo Amaro, no Recife. Acompanhe comigo. Com 5 meses eu percebi que ele não era uma criança que dormia, não era uma criança que se concentrava, que tinha toda essa dificuldade de se relacionar, tanto com adultos como com outras crianças e também com objetos. E aí eu comecei a buscar atendimento para ele. Primeiro eu fui na unidade de saúde, né, famoso postinho, e aí a médica ficou bem resistente. Eu disse, doutora, na 3ª vez, a senhora tem que acreditar no que eu falo, porque quem convive com ele 24 horas sou eu. E aí foi quando ela encaminhou para um especialista, e aí essa médica, ao escutar os relatos do que eu falei para ela, encaminhou imediatamente ele para psiquiatra, para neuro, para fazer exames complementares. E aí começou a minha luta pelo SUS, atrás desses especialistas. E aí eu só consegui atendimento para João Victor quando ele já estava com quase 2 anos, né, que foi uma consulta com a neurologista. E aí ela passou em exames complementares e eu só consegui retornar para essa neuro depois de 2 anos e 5 meses de espera, né, pelo retorno desta consulta. E só saiu depois que eu fui ao Ministério Público. E daí começou mais uma outra luta ao lado da saúde, que foi com a educação. Onde meu filho, ele ingressou nas creches, né, num berçário. E aí, desde o berçário que eu venho dessa luta, pedindo profissional para que o acompanhe. Meu filho já se machucou, já engessou o pé 2 vezes, já abriu aqui a cabeça, né, por falta de acompanhantes na creche, desde 2016. Que meu filho vem nessa luta por constante busca de garantir o direito dele como pessoa com deficiência. E aí foi quando eu recebi o diagnóstico que ele tinha um retardo mental de leve, passou para ser moderado, porque a demora do especialista, a demora do atendimento fez com que ele regredisse. Olha, isso é um absurdo, porque a gente vê em todas as esferas de governo, é aquela conversa, né? Não dá para chegar um dia de problema de autismo, a gente inclusive mostrou aqui, o pessoal faz isso, faz aquilo, faz aquilo outro. Quando vai para a prática, esta pobre senhora no SUS, no Sistema Único de Saúde, né? Essa senhora demorou 2 anos para conseguir a primeira consulta para o seu filho. 2 anos. A volta, o retorno, 2 anos e meio. A situação que seria leve passou a ser moderada. Por quê? Porque não teve um especialista para atendê-la. E qualquer neurologista sabe que numa situação dessas é essencial para evitar o avanço. Essencial. 2 anos para a primeira consulta, 2 anos e meio para a segunda consulta. É uma situação absurda. A Daniele relata a luta para conseguir profissionais especializados. A dificuldade dele foi em busca. 2019 foi quando a gente ficou sem psiquiatra no SUS. Quando a psiquiatra que tínhamos, ela pediu demissão para ir para um outro local. E aí a gente começou a nossa peleja com a prefeitura da cidade do Recife desde 2019 em busca de psiquiatra, porque é ele que controla as medicações, é ele que controla o comportamento dos nossos filhos. E desde 2019 que a gente vem em busca desse profissional. O Ministério Público determinou que a prefeitura abrisse uma seleção para contratar esses profissionais, mas infelizmente a condição que a prefeitura propôs a essa especialista, nem residente quis aceitar, porque era muito abaixo do mercado. Até que eu fui novamente ao Ministério Público em 2018, porque eu recebi o laudo da psiquiatra solicitando o acompanhante para ele. E, infelizmente, a gente não conseguiu. O Ministério Público determinou um prazo de 10 dias na época para que a Prefeitura e o secretário da Educação pudessem se manifestar e dizer qual o motivo da falta do profissional. E, desde então, a gente não teve mais resposta. E aí, hoje, nós estamos em 2022 e a situação continua a mesma. Só nessa escola que meu filho atualmente está matriculado, que é a Escola Municipal Santo Amaro, são 35 crianças sem frequentar a escola por falta de profissional adequado. Nem estagiário para fazer um paliativo temos. Por que é tão difícil? E a gente ainda tem que escutar de um juiz que nós temos condições de trabalhar. Como eu vou trabalhar se meu filho não tem nem para onde ir de tarde? Rapaz, é assim, impressionante, absurdo do absurdo do absurdo. Inclusive a legislação é muito clara, garante inclusive a pais, pode ser mãe, pode ser pai, dependendo, né?
aquele que vai ter que tomar conta de uma criança que tem necessidades especiais, ele tem um direito, inclusive, de dinheiro. O governo dá o auxílio, né? É obrigado, inclusive, o governo dar. Não é governo tal, não, é obrigado, é lei, entendeu? E ainda ter conversa, como ela disse, que o juiz disse que agora a senhora tem que trabalhar. Ué, aí leva 2 anos para ser atendido por um neurologista, 2 anos e meio para um retorno, o retardo da criança avançou por conta disso, nós enviamos os dados para a assessoria de imprensa da Prefeitura do Recife. Nós estamos aguardando a resposta. Eu, inclusive, faço aqui um apelo ao prefeito João Campos, que tem pessoas nessa condição na família. Ele sabe muito bem, que o prefeito João Campos tome à frente, prefeito, para ver se garante o acompanhamento necessário, essencial a esta criança e às outras 34 que se encontram nessa mesma escola. E olha, Daniel, nós vamos acompanhar com você, nós vamos conseguir que o João Vitor vá à escola, porque é direito de toda criança estudar. É direito, é na Constituição brasileira. Está na Constituição. Agora presta atenção. Para você entender o seu direito, entender a garantia também que as crianças especiais têm de acompanhamento constante na sala de aula, nós estamos aqui com o Jonatas Fernandes, ele é psicólogo e especialista nesse tipo de situação. Jonatas, boa tarde. Boa tarde, Carinor. Que bom estar falando sobre isso. A gente fica até assim, meio, né, exaltado, porque 2 anos para a pessoa ser diagnosticada, aí vai um retorno 2 anos e meio, é uma situação absurda, né? E a carência que as escolas têm para poder acompanhar isso de perto, cadê as especialidades que a gente precisa no trilho das equipes multidisciplinar, psicopedagogo, psicólogo, dentro do ambiente escolar, e quais são as consequências da vida adulta que essas crianças têm, né, para o futuro. Veja só, como é que funciona, né, essa obrigação que a escola tem de dar esse acompanhamento? Olha, Cardinor, a obrigação é de todo o sistema. Todo o sistema escolar. Começa ali na creche. Na creche. Começa na creche. A necessidade de um olhar inclusivo. Porque subentende-se de que as grandes necessidades, como TDAH, autismo, paralisia cerebral, como principais, né, necessidades de um olhar mais específico para incluir essa criança e fazer com que o ambiente da escola e da sala de aula seja propício até para quem não tem essas necessidades especiais. Nós estamos acompanhando um caso de uma criança com necessidades especiais, a mãe está denunciando que só para conseguir uma consulta com o neurologista demorou 2 anos, depois mais 2 anos e meio para conseguir uma outra consulta, 2 anos e meio para conseguir outra consulta. Esta criança está matriculada numa escola que é da Prefeitura do Recife, até por conta da idade, e na escola não tem profissionais adequados para que ela possa evoluir no ensino. Nós estamos acompanhando com um profissional habilitado sobre essa situação para saber o que realmente a escola tem que fazer. Essa escola de Santo Amaro, ela teria que ter uma equipe multidisciplinar para acompanhar essa criança? Sim, Cardinor, extremamente necessário. Porque não somente a criança que tem necessidades especiais precisa, né, desse olhar, desse acolhimento, mas crianças que não têm laudos, que não chegaram aí a um neuro e que têm um comportamento questionado pela sala de aula que dificulta o professor de aplicar para as demais crianças. Ô, Jonatas, essa fala da mãe, da dona Daniele, ela me deu realmente um aperto aqui no coração, porque é a falta de sensibilidade de uma autoridade do Poder Judiciário, pelo que ela afirma. O juiz mandar ela trabalhar quando ela tem que cuidar da criança, cuidar do filho, né? É um absurdo. Pode botar no ar, pode botar. Por que é tão difícil? E a gente ainda tem que escutar de um juiz que nós temos condições de trabalhar. Como eu vou trabalhar se meu filho não tem nem para onde ir de tarde? Jonatas, só quem sabe
o que é cuidar de uma criança, tá? É que sabe exatamente a dor que essa mãe sentiu quando o juiz falou isso, tá? E olha, eu estou falando de cuidar de criança. E você, como psicólogo, sabe muito bem que uma criança com necessidades especiais é muito mais difícil. Sim, Cardinô, desde 2012 que eu acompanho as escolas dos municípios, né? Recife e Olinda, eu trabalho com isso. E o que eu observo é que a gente está ainda a passos de tartaruga falando sobre a extrema necessidade do que é uma mãe, uma família, ser amparada por um sistema, né, que possa acolher isso tanto na saúde, né, quanto na educação, principalmente. Bom, ela precisa de uma aula, essa criança precisa de uma aula só para ela, ou ela assistida por uma equipe multidisciplinar e tendo o acompanhamento necessário, evidente, às vezes até com a necessidade de medicamento. Eu quero inclusive dizer para você que é mãe, você que é pai, que eu já acompanho algumas situações há muito tempo. Às vezes você que é mãe, você que é pai, você se sente assim meio com opressão. Fala, meu filho vai tomar esse remédio, não, vai ser um remédio tarja preta, não sei o quê. Olha, presta atenção. Muitas vezes a receita é essencial para que sua criança fique normal, ou pelo menos vá para uma sala de aula com as outras crianças, com os outros coleguinhas. A criança que está com essas necessidades, ela precisa da sala só para ela ou para as outras crianças com necessidades, ou ela pode atuar na escola com outras crianças do mesmo jeito? Vamos ser muito focal agora com essa resposta. Recife e Olinda funcionam diferentes. Recife, eu conversei recentemente sobre pessoas que são especialistas em salas de recursos e a gritaria que esse pessoal precisa fazer para poder ter um atendimento com uma sala de aula com 2 autistas, um TDAH e a dificuldade que o professor tem de se manter para se reservar, aluno que tem muita dificuldade, geralmente eles são agressivos. Você está falando de Recife. Isso. Recife está faltando pessoal. Está faltando pessoal, está faltando gestão que possa ouvir as salas de recursos e possa atender esses pedidos. Olinda já funciona diferente. Existe uma divisão na Secretaria de Educação, que é a divisão de inclusão, e que eles funcionam com outro modelo de estagiário, que são de áreas específicas, como psicólogos, pedagogos, e a gente passa para Recife para questionar o que é que está acontecendo para esse modelo não ser atendido. Eu inclusive, estou aguardando a resposta da Prefeitura do Recife, mas já fiz um apelo logo ao prefeito, porque o prefeito ele conhece bem essa situação, é uma pessoa sensível a essa situação, e eu espero que o senhor me dê depois uma resposta. Se quiser, pode mandar o áudio, pode mandar pelo WhatsApp. Se quiser, pode vir aqui, prefeito, não tem problema, para explicar essa situação, o que o senhor está fazendo para melhorar. O senhor ouviu aqui o Jonatas, é uma situação diferente de Olinda e Recife. Então o senhor está com um problema na prefeitura, está com um problema na sua rede de escola, né? E talvez até a gente ouça o secretário de Educação, sempre veio aqui, nos atendeu, o Fred Amâncio, para tentar esclarecer isso.